Nacional. Boa noite. Boa noite. O ex-terrorista Cesare Battisti volta para a cadeia na Itália. Foram 37 anos em fuga. O Ceará oferece recompensa por informações que levem aos responsáveis por 12 noites de atentados. Uma diretora da FUNAI segue no cargo mesmo com a exoneração pedida pelo ministro Sérgio Moro. A manutenção de uma refinaria da Petrobras deixa aviões agrícolas e táxis aéreos sem combustível. E a primeira-ministra Theresa May diz que o divórcio entre o Reino Unido e a União Europeia pode não acontecer mais. Você vai ver a partir de agora no Jornal Nacional. O italiano Cesare Battisti voltou para a cadeia hoje na Itália, onde vai começar a cumprir pena por assassinatos. É o fim de uma fuga de quase 4 décadas que envolveu 5 países. Chovia fino quando o Falcon 900 da Força Aérea Italiana pousou na parte militar do aeroporto de Ciampino, em Roma. Os atiradores na pista, a segurança reforçada, mostravam que se tratava de um preso especial, esperado por 37 anos. Quando Cesare Battisti desceu as escadas do avião, sem algemas, as nuvens tinham se afastado. E com a mesma expressão que os brasileiros o conheceram, quase sorrindo, encarou o reencontro com o seu país. Depois de ser fichado numa delegacia da capital italiana, Battisti foi levado para a Sardenha. Lá deverá cumprir a condenação pelo assassinato de 4 pessoas, no presídio de Oristano, que abriga mafiosos e detentos com longas penas. A prisão existe desde 2012 e de lá nunca ninguém fugiu. Battisti vai ficar em isolamento por 6 meses. Uma das vítimas acompanhou tudo pela televisão. Alberto Torregiani tinha 15 anos quando o pai dele foi morto e ele foi atingido por um tiro que o deixou paraplégico. Isso põe um fim à fuga dele, que demorou demais. Nós, das famílias, esperamos isso por tanto tempo, disse ele. Estávamos esperando così tanto tempo. A história de Battisti nos cárceres italianos começou quando ele foi preso por roubo aos 18 anos. Voltou a ser preso depois por sequestro e agressão a um oficial. Segundo a justiça italiana, de preso comum ele tornou-se terrorista na cadeia de Udine, onde conheceu um dos líderes do grupo Proletários Armados para o Comunismo. Em 1981, foi condenado em primeira instância a 12 anos por formação de quadrilha armada. Mas ele fugiu do presídio a 90 quilômetros de Roma com a ajuda de amigos vestidos de policiais. Foi julgado à revelia e condenado em 93 a 2 prisões perpétuas por participação em 4 homicídios cometidos nos anos de 1970. Foragido, foi para o México nos anos de 1980, para a França na década de 1990 e para o Brasil em 2004. Foi preso no país pela primeira vez em 2007, depois que a Itália pediu a extradição dele. Em 2010, no último dia de mandato, o então presidente Lula negou a extradição. E Battisti passou a viver livre no Brasil, no litoral sul de São Paulo. A segunda prisão foi em 2017 por suspeita de evasão de divisas na fronteira do Brasil com a Bolívia. Foi solto novamente por decisão do Tribunal Regional Federal, mas com a condição de uso de uma tornozeleira eletrônica. No ano passado, o Superior Tribunal de Justiça atendeu ao pedido da defesa de Battisti e derrubou a exigência do monitoramento eletrônico. Em dezembro passado, o ministro Luiz Fux, do STF, mandou prendê-lo para atender a um novo pedido de extradição da Itália. O então presidente Michel Temer chegou a assinar o decreto para a extradição, mas Battisti fugiu novamente. Depois de quase um mês foragido, o italiano foi preso ontem na Bolívia. Ele sempre se declarou inocente. Numa entrevista à Globo News, em abril de 2014, Battisti disse que não matou ninguém e que era perseguido. Não matei ninguém, não tinha advogado, foi um processo de revelia e foi um processo que não deveria, digamos, ter validade, né? Mas, bom, era um período um pouco especial na Itália.
Hoje, em Roma, o primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte, ao agradecer o presidente brasileiro Jair Bolsonaro, explicou que o avião italiano que trazia Battisti não passou pelo Brasil porque o país não poderia expulsá-lo imediatamente. Mas aqui corre outra versão, a de que, se o avião passasse pelo Brasil, a Itália deveria respeitar um acordo feito com o governo brasileiro em outubro de 2017. No qual a pena de Battisti deveria ser de 30 anos e não perpétua. Há controvérsias sobre os benefícios a que o italiano terá direito, mas aqui mesmo os condenados à forma mais restrita de prisão perpétua não ficam mais de 30 anos na cadeia. Cesare Battisti poderá receber benefícios depois de 10 anos, não se depender do atual governo italiano. O presidente da República, Sérgio Mattarella, declarou a sua satisfação com a prisão de Battisti. Apesar de a prisão dele ser um dos poucos assuntos que unem todos os partidos italianos, alguns políticos criticaram o ministro do Interior, Matteo Salvini, por expor Cesare Battisti como um troféu e por usar a prisão para dividendos políticos. Salvini já avisou que pretende trazer à Itália outros condenados por terrorismo que estão no exterior. Questo non è un punto di arrivo, ma è un punto di partenza. A Procuradoria de Milão abriu uma investigação para descobrir quem ajudou Cesare Battisti a fugir, não só do Brasil para a Bolívia, mas quem o ajudou todos esses anos. Os suspeitos são parentes e amigos com quem Battisti mantinha contato através de 15 telefones celulares diferentes. Há 37 anos que a Itália seguia os passos dele e o governo italiano já gastou 50 milhões de euros para monitorar um dos fugitivos mais conhecidos do país. Agentes da Interpol, a Polícia Internacional, prenderam Cesare Battisti numa operação que teve ajuda das polícias brasileira e italiana. A reportagem é dos enviados especiais a Santa Cruz de la Sierra, Alberto Gaspar e Rogério Rocha. Os jornais do dia destacaram a prisão do italiano Cesare Battisti. Ele deixou Santa Cruz de la Sierra na tarde de domingo, num avião que o governo italiano enviou e que partiu direto para Roma. O ministro do Interior disse que a Bolívia expulsou Battisti porque o italiano entrou no país ilegalmente. Ha ingressado a território boliviano em condição irregular. Este engraxate afirma que viu Cesare Battisti andando pela praça onde ele trabalha, sempre sozinho. Andava como se qualquer pessoa andava. Pero te acuerdas dele? Claro. Seguro? Claro. Battisti estava foragido desde 14 de dezembro. Ainda não se sabe como e nem por onde ele chegou à Bolívia. Em 21 de dezembro, ele enviou um pedido de refúgio às autoridades bolivianas, que foi negado. Nós conseguimos localizar o ponto exato em que aconteceu a prisão, junto a este muro alaranjado, que é de uma escola. Foi por volta das 6h30 da tarde, bem no começo da noite, com o dia ainda claro. As pessoas que estavam numa oficina de moto, que existe logo ali adiante, viram tudo. Na câmera de segurança só dá para ver gente parando na rua, olhando. A cena está escondida atrás dos ramos de uma árvore. Segundo testemunhas, é dentro desta van branca que Battisti passa, já preso. Jalile Fernandes me conta que 3 policiais armados desceram da van e renderam Battisti, que, segundo ela, não reagiu. Não reaccionou. Que isso é? Ele solamente se arrodilhou e puso as mãos arriba. E ajoelhou, botou as mãos para cima. A polícia já vinha observando Battisti, como mostra esta imagem feita poucas horas antes da prisão. Investigadores confirmaram que as polícias brasileira e italiana ajudaram na operação. A Polícia Federal Brasileira chegou a fazer 20 simulações de possíveis disfarces de Battisti. No momento da prisão, ele estava parecido com uma delas. A Interpol e o Comando Regional da Polícia Boliviana não revelaram o local onde o italiano estava morando. A defesa de Battisti no Brasil disse que não tem habilitação legal para atuar fora do país, mas que espera que o caso tenha um desfecho que respeite os direitos fundamentais. A Polícia Federal acionou as autoridades da Bolívia ao descobrir que pessoas ligadas a Battisti tinham viajado para lá antes mesmo de o ministro do Supremo, Luiz Fux, mandar prendê-lo. De inteligência da Polícia Federal Brasileira seguiu os passos de pessoas ligadas a Battisti e confirmou que elas estiveram em Santa Cruz de la Sierra,
mesma cidade onde ele foi preso. A Polícia Federal disse que descobriu que esse círculo próximo de Batiste chegou à cidade boliviana no início de dezembro, antes de a polícia considerar Cesare Battisti foragido. Os investigadores fizeram um chamado monitoramento pretérito. Rastrearam os primeiros passos de amigos do italiano, que poderiam indicar os passos seguintes do próprio Cesare Battisti, o que se confirmou. A PF alertou a polícia boliviana e esse dado subsidiou as buscas e a consequente captura de Cesare Battisti. Também houve troca de informações com o Centro de Cooperação Policial Internacional, que funciona na Superintendência da PF no Rio e conta com policiais bolivianos. O adido da Embaixada do Brasil em La Paz e um oficial de ligação que fica em Santa Cruz de la Sierra trabalharam diretamente nessa operação. Esses profissionais são a ponte que garante a cooperação internacional, que ocorreu no caso da prisão do italiano. A Polícia Federal já tinha prendido Battisti antes, em outubro de 2017, quando ele tentou entrar na Bolívia de forma ilegal. A Polícia Federal também levou isso em conta no monitoramento. Na época, ele tentou atravessar para o país vizinho em um táxi boliviano com $6 mil e 1.300 euros em dinheiro vivo. O Palácio do Planalto divulgou uma nota hoje de manhã em que relata um telefonema do ministro italiano Matteo Salvini para o presidente Jair Bolsonaro. Segundo a nota, Salvini agradeceu o empenho do Brasil em solucionar o caso Battisti. Ressaltou que sem a intervenção do presidente Bolsonaro, a extradição não teria se concretizado. E afirmou que o presidente brasileiro tem excelente imagem junto ao povo italiano. A nota do Planalto afirma que, para o presidente Bolsonaro, a conclusão do caso simboliza o fim da impunidade nacional e internacional. E o Brasil dá um sinal de que não aceitará mais criminoso travestido de perseguido político. O governo da Venezuela prometeu punir os agentes do Serviço de Inteligência que detiveram o presidente da Assembleia Nacional ontem, quando Juan Guaidó estava a caminho de uma manifestação. Na imagem feita ontem por um motorista, agentes encapuzados param o trânsito em uma rodovia venezuelana e forçam um homem a entrar no banco traseiro de um carro. O homem detido foi identificado por testemunhas como Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional da Venezuela. O deputado, que é a nova cara da oposição ao presidente Nicolás Maduro, foi liberado poucas horas depois e seguiu para um comício. Se o objetivo era mandar um recado para que nos escondêssemos, aqui está a resposta do povo. Estamos aqui, ele afirmou. Aqui está a resposta do povo! Aqui estamos! O ministro das Comunicações da Venezuela disse em uma entrevista que a prisão foi um procedimento irregular de policiais que agiram por conta própria para ajudar a oposição e chamar a atenção da imprensa. Na sexta-feira passada, Juan Guaidó afirmou que estava preparado para assumir a presidência temporariamente até a convocação de novas eleições. A oposição venezuelana e a maior parte da comunidade internacional consideram o novo mandato de Nicolás Maduro ilegítimo. Os Estados Unidos e vários países da América Latina, incluindo o Brasil, apoiaram a proposta de Guaidó de tomar o poder de forma interina e criticaram a detenção do deputado. Hoje, Nicolás Maduro apresentou os planos para um novo governo e anunciou um aumento de 400% no salário mínimo já a partir de amanhã. A inflação... A primeira-ministra britânica disse hoje que o divórcio entre o Reino Unido e a União Europeia pode não acontecer. Theresa May precisa de apoio para seguir em frente com essa separação. O lugar do discurso não foi à toa. Mais de 2/3 dos habitantes de Stoke-on-Trent votaram para sair da União Europeia. E esses eleitores ouviram um alerta da primeira-ministra. Theresa May declarou que a chance de nem ter Brexit agora é maior do que outra possibilidade, a de rasgar o acordo que ela costurou com os europeus. Pelo bem do país, ela pediu que o parlamento aprove amanhã o resultado das negociações. Mas a pulga atrás da orelha da maioria é com uma eventual fronteira física entre as Irlandas. A do norte é uma das 4 nações que formam o Reino Unido, e a outra é uma república independente e parte da União Europeia.
Uma carta do bloco deu uma forcinha hoje para convencer os deputados britânicos indecisos. Os líderes europeus não têm intenção de manter por muito tempo a Irlanda do Norte no mercado comum, o que permitiria a circulação de produtos e pessoas como se estivessem num só país. A ideia é negociar outro acordo comercial em 2 anos. Theresa May recebeu deputados a semana inteira ali no gabinete dela, mas a primeira-ministra teve pouco progresso. As estimativas apontam que ela deve perder a votação amanhã por mais de 100 votos. E se isso for mesmo confirmado, Theresa May vai ter que apresentar um plano B em até 3 dias. O líder da oposição prometeu convocar um voto de desconfiança na sequência da votação. Muitos deputados sentem o cheiro de novas eleições e já conspiram os seus próprios planos B. Eusi Scamparini, Pedro Vedova, Luiz Fernando Silva Pinto, todo mundo encasacado, um frio gostoso na Europa e a gente aqui sofrendo em Maju. Boa noite. Pois é, Bonner, você viu o Pedro lá de Lorde Vedova, todo elegante? Pois é, boa noite para você. Vou começar antes do calor falando da chuva. A gente vai ter repeteco do que rolou hoje à tarde em parte do país, viu, Bonner? As famosas pancadas isoladas que o morador de um bairro vê, mas o do outro bairro não vê. Veja o caso aqui de São Paulo. A chuva chegou entre 4 e 6 da tarde, caiu com mais volume entre as zonas leste e sul. Foram 42 milímetros em Itaquera, 33 na cidade Ademar, que é na zona sul, Itaquera na leste. Agora, no centro, na Sé, caiu nada, nenhuma gota aí para contar a história. O temporal atingiu também a região de Diadema, onde Água Santa e Atlético Mineiro jogavam pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogo estava nos minutos finais, quando os 2 times deixaram o gramado para buscar abrigo. O zagueiro Henrique, do Água Santa, sentiu os efeitos aí de um raio que atingiu o campo. Ele chegou a entrar na ambulância, mas se recuperou logo e passa bem. A partida foi encerrada depois do incidente com a vitória do Atlético Mineiro por 1-0. Amanhã, o alerta de temporais vale novamente aqui para a parte de São Paulo, grande parte lá da região sul, com destaque para o Rio Grande do Sul, também áreas do norte do país e do norte do Nordeste e de Mato Grosso. Em alguns pontos dessa área grande aí de alerta, a chuva pode ser mais volumosa, como em Santana do Livramento, lá no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Curitiba, também Vilhena, em Rondônia, Manaus, Teresina e Fortaleza. Muita água aí nessas capitais. Os únicos locais do país que devem escapar da chuva são norte do Rio de Janeiro, Bonner, e sul do Espírito Santo, incluindo a capital Vitória. E onde é que vai ter um frio igual aquele de Washington, lá nos Estados Unidos, do Luiz Fernando Silva Pinto? Pra gente botar um casaco daqui. Só pegando voo, Bonner, olha isso. Eu já começo aí com vocês para mostrar o calorão no Rio de Janeiro. Continua quente, Bonner, muito quente. E deve permanecer assim, ó. Amanhã, 39 graus. Na quarta, 40, Bonner. Na quinta, 39. Essas pancadas aqui que a gente vê na ilustração são bem isoladas, nada refrescantes, nada animador. A segunda capital mais quente amanhã deve ser Floripa, com 36 graus de máxima. Em Porto Alegre e em Teresina, a previsão é de 34 graus. Lembrando que aqui sim, nessas capitais, pode chover bastante. 33 de máxima em São Paulo, Goiânia e Boa Vista, com previsão de chuva à tarde depois do calor. Belém, Salvador e Campo Grande devem marcar 32 graus. E no ranking de intensidade de chuva, né, a que está prevista aí para Salvador é a mais fraquinha. 31 graus em Curitiba, com chuva encorpada, mesma máxima de BH e de Brasília. Macapá, São Luís e Fortaleza serão as únicas capitais com máximas abaixo dos 30. Sugiro para você uma dessas capitais, Bonner, porque são as únicas que escapam do calor infernal. Vou pensar seriamente nisso, mas obrigado, até amanhã. Até amanhã. A manutenção de uma refinaria da Petrobras está impedindo o trabalho de centenas de aviões de pequeno porte pelo Brasil. Esses aviões agrícolas deveriam estar aplicando produtos químicos nas lavouras de cana-de-açúcar em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Mas, por falta de combustível, estão parados. Outros 8 aviões nem conseguiram voltar das fazendas. Nós estamos mexendo com a aviação agrícola, nós estamos há 20 anos no mercado aí, a empresa é um pouquinho mais nova, né? Mas nós nunca tivemos a falta desse combustível, nunca tivemos esse tipo de problema, não. No Aeroclube de Bragança Paulista, também no interior de São Paulo, as aulas para os pilotos estão com as horas contadas. A gente acredita que até amanhã a operação vai ser paralisada. No aeroporto de Campo de Marte, em São Paulo, o estoque do combustível deve durar até quarta. Um problema que se espalha pelo país.
Nossa estimativa do sindicato são 200 aeronaves agrícolas que estão paradas esperando aí alguma solução. E mais umas 300 aeronaves aí no Brasil que estão racionando, que estão atendendo somente a alguma emergência, atendendo alguns clientes prioritários e não estão conseguindo aceitar novos clientes. Então é um número que está tendendo a ficar cada vez maior dos que estão parados. O Avigás, conhecido também como gasolina de aviação, é usado em metade da frota de aviões agrícolas do país. E desde o início do mês passado, esse combustível tem sido cada vez mais difícil de encontrar. O motivo? A única refinaria do Brasil que produz esse tipo de gasolina está com a linha parada para manutenção. A refinaria Presidente Bernardes da Petrobras fica em Cubatão, na Baixada Santista, e entrou em manutenção em novembro. O Brasil tem a segunda maior frota de aviões agrícolas do mundo, só perde para a dos Estados Unidos. A falta do combustível acontece no momento crucial para as lavouras de arroz, cana e soja. Esse momento é muito parecido com o momento da vacinação, onde é importante você dar uma vacina para proteger as suas colheitas, né, que virão logo mais. Rio Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul são os estados mais afetados. Na última sexta, a Agência Nacional de Petróleo informou ao setor que a refinaria da Petrobras realizará importações mensais de 5 milhões de litros até normalizar a operação, o que deve acontecer somente em agosto deste ano. Hoje, a Petrobras afirmou que a parada foi programada e que os 5 milhões de litros já estão liberados para venda em Santos e pronta entrega às distribuidoras, que para suprir a alta demanda da safra agrícola já importou 11 milhões de litros do produto, além de mais 2 novas entregas para o final de janeiro e fevereiro. A empresa informou ainda que podem ocorrer atrasos pontuais na entrega, já que se trata de um processo de importação de um produto específico. A seguir, a prisão no Paraná do responsável por mais um caso de feminicídio. E a recompensa para quem levar aos mandantes de atentados no Ceará. O governo do Ceará vai oferecer recompensa por informações que levem aos bandidos que comandam atentados no estado. 1.300 bombeiros e policiais vão reforçar a segurança nas ruas do Ceará a partir dessa semana. O contingente é formado por militares que estavam na reserva há no máximo 5 anos. A convocação foi aprovada em sessão extraordinária na Assembleia Legislativa do Ceará no fim de semana. Hoje, o Ministério da Justiça anunciou o envio de mais agentes da Polícia Rodoviária Federal. Eles devem ajudar no policiamento de pontos estratégicos, como estradas e torres de transmissão de energia. Hoje, pela primeira vez desde o início da onda de violência, não houve ações criminosas durante o dia. Ontem à noite em Fortaleza, mais uma vez, os moradores tomaram um susto com uma explosão. Um estrondo tão grande, mas tão grande que a gente tomou aquele susto e de repente, meu Deus, deve ter sido a ponte que caiu. E de novo, o alvo foi uma ponte. Ela só foi liberada depois de passar por uma vistoria. Também na capital, bandidos dispararam vários tiros contra o prédio da Inspetoria da Guarda Municipal. E em Saboeiro, no sul do estado, atearam fogo em um ônibus escolar. Ninguém foi preso. Mas nestes 12 dias de ataques, 358 pessoas foram detidas. As que permanecem presas vão responder por pelo menos 3 crimes: integrar organização criminosa, provocar dano ao patrimônio e atentar contra a segurança dos serviços de utilidade pública. Também hoje, o governador do Ceará, Camilo Santana, do PT, assinou um decreto que regulamenta a lei da recompensa para denúncias. O governo vai pagar de R$1.000 a R$30.000 pelo crime que for esclarecido ou evitado, ou ainda que leve à prisão dos autores dos ataques. Para isso, as informações podem ser passadas pelo Disque Denúncia, no número 181, e por um número criado para receber mensagens por aplicativo. Com isso, o sigilo do denunciante é preservado e o pagamento é em dinheiro. E aí, obviamente, vai ser avaliada a informação e se ela levar realmente a polícia a descobrir o crime ou a capturar determinada pessoa, daí a gente faz o pagamento. No Rio de Janeiro, um policial militar morreu na queda de um helicóptero da PM num canal da Baía de Guanabara. O sargento Felipe Queiroz ficou 15 minutos submerso, preso nas ferragens. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu.
Os outros 3 policiais que estavam a bordo passam bem. O helicóptero reforçava o patrulhamento na linha vermelha, que é o principal acesso ao aeroporto internacional. As causas desse acidente vão ser investigadas. A PM do Rio declarou que a manutenção estava em dia. Os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes completam hoje 10 meses sem resposta das autoridades. Agora, a Polícia do Rio investiga também um ataque à deputada estadual Marta Rocha, do PDT. E a principal hipótese dos investigadores é de tentativa de latrocínio. Fazia só 15 dias que a deputada estadual Marta Rocha, do PDT, circulava pelas ruas do Rio com esse carro, blindado. Agora, crivado de tiros. Se aquela situação ocorresse com alguém que não tivesse com o carro blindado e que não tivesse ali um profissional de segurança, com certeza o resultado seria outro. Ela tomou a decisão de reforçar a segurança porque estaria sendo ameaçada. Em novembro do ano passado, a parlamentar soube de ligações para o Disque Denúncia relatando ameaças de morte por um grupo de milicianos. Marta Rocha é delegada aposentada e foi a primeira mulher a chefiar a Polícia Civil do Rio. Ontem de manhã, a deputada e a mãe dela, de 88 anos, iam para a missa, quando um carro emparelhou com o que elas estavam na Penha, Zona Norte. Um homem de touca ninja e luva começou a atirar de fuzil. Os disparos continuaram por mais de 1 quilômetro. O motorista da deputada foi atingido na perna. Hoje, Marta Rocha passou a ter escolta da Polícia Civil. Apesar das ameaças, os investigadores acreditam que a deputada foi vítima de uma tentativa de latrocínio. O assaltante queria roubar o carro e, quando percebeu que não ia conseguir, atirou para matar. A polícia já tem até um suspeito ligado ao tráfico de drogas. Um bando com no mínimo 2 pessoas num carro não podem circular livremente pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro portando um fuzil para roubar veículo. Ainda que a polícia me apresente como verdadeira a hipótese da tentativa do roubo do veículo, aí no sentido do latrocínio, a polícia tem outras explicações a dar. E não é o único caso que precisa de explicações. A Polícia do Rio também tem que desvendar um crime que completa hoje 10 meses. Os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Hoje, o governador do Rio, Wilson Witzel, afirmou que a Polícia Civil e o Ministério Público do Estado conduzem investigações diferentes sobre o caso. O governador, que já foi juiz federal, defendeu que quem estiver mais avançado na apuração do crime, que peça a prisão dos suspeitos, mesmo sem todas as provas. Os indícios de autoria, eles são muitas vezes uma prova que ainda não é contundente para a condenação, mas é uma prova razoável de que se há ali a autoria do crime parcialmente comprovada. É possível talvez avançar na prisão de um dos elementos, ou 2 ou 3, eu não sei quantos. A minha questão ali não é saber das provas do processo, mas sim a minha experiência na condução de investigações e inquéritos policiais sob a minha presidência quando juiz federal e poder assim dar uma resposta mais rápido para a sociedade. A Anistia Internacional e a família da vereadora querem mais do que prisões. Querem todas as respostas. Quem matou? Quem mandou matar? E por quê? Tem um tipo de investigação, aí tem outra linha, aí depois vem outra coisa, depois não sabe se é verdade. Acho que são 10 meses de indignação, né? Saber quem é responsável por um assassinato não é uma questão de achismo. A gente não pode aceitar a conclusão de uma investigação que não seja baseada em evidências. São só as evidências que fazem com que o Estado saiba quem matou. O Procurador-Geral de Justiça do Rio, Eduardo Gussen, disse que o inquérito da Delegacia de Homicídios é dirigido ao Ministério Público e que, se achar necessário, poderá pedir novas diligências para complementar as investigações. A polícia do Paraná prendeu um homem que confessou ter matado a mulher na região metropolitana de Curitiba. De acordo com o Ministério Público, no ano passado, 172 investigações de feminicídio foram abertas no estado. A telefonista Daniela Eduarda Alves tinha 24 anos. Ela, os pais e a filha de 2 anos passaram o fim de semana no litoral do Paraná.
Pouco depois de chegar em casa na região metropolitana de Curitiba, Daniela e o marido, que não tinha viajado, se desentenderam. Os vizinhos ouviram gritos de socorro e chamaram a polícia. Daniela foi encontrada morta com várias facadas. O marido, Emerson Bezerra da Silva, de 25 anos, prestou depoimento à polícia e confessou o crime. Eles eram casados há 3 anos e meio. De acordo com a família, estavam em processo de separação, mas o marido não aceitava o fim do relacionamento. Os pais de Daniela afirmaram que não sabiam que Emerson era violento, apenas que o casamento não ia bem. Não tinha notícia de informações de que ele havia batido, havia brigado, não. É só discussão de casal, mas agressão nunca ouvimos. E nunca vimos isso na Daniela. Tirou um pedaço, né, de mim. E a filha dela? Como que eu vou falar pra ela? Vou falar o que pra filha? Quando ela me perguntar cadê a mamãe? De acordo com as investigações, depois de matar Daniela, Emerson fugiu com a filha do casal para Curitiba, onde a família dele mora. Foram a mãe e o padrasto que chamaram a polícia e avisaram que Emerson estava sujo de sangue e dizia ter matado a esposa. Ele foi preso em flagrante. Qualquer pessoa pode denunciar, os parentes, vizinhos. É importante ser noticiada a violência, para essa violência ser combatida. A seguir, o Procurador-Geral de Justiça do Rio diz que, ainda sobre o caso de Fabrício Queiroz, o advogado disse que o ex-assessor do senador eleito Eduardo Bolsonaro vai depor tão logo seja autorizado pelos médicos. Em relação a Natália Queiroz, citada na reportagem que nós vimos há pouco, ele afirmou que ela não tinha obrigação de exercer a sua atividade dentro do gabinete do então deputado Jair Bolsonaro, em Brasília. Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador eleito Flávio Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje que o deputado Major Vitor Hugo, do PSL de Goiás, vai ser o líder do governo na Câmara. Os trabalhos da nova legislatura começam no dia 1º de fevereiro. É o primeiro mandato do deputado Major Vitor Hugo. O líder é o parlamentar responsável pela articulação das votações de interesse do governo. A seguir, a opinião dos brasileiros sobre a redução da maioridade penal. A maioria dos brasileiros defende a redução da maioridade penal no país de 18 para 16 anos, segundo uma pesquisa do Datafolha, publicada na edição de hoje do jornal Folha de São Paulo. Em 2017, 84% dos entrevistados eram a favor da redução da maioridade penal. Na pesquisa realizada no mês passado, o número se manteve. 14% eram contra a redução em 2017. Esse índice também ficou igual. 2% não souberam responder, depois 1%. Em 2017, dos entrevistados a favor da redução da maioridade penal, 64% disseram que a medida deve valer para qualquer tipo de crime. Na pesquisa realizada no mês passado, esse índice foi para 67%. Ainda no grupo de entrevistados favoráveis à redução da maioridade, 36% achavam em 2017 que a medida deve valer apenas para determinados tipos de crime. Em dezembro do ano passado, esse índice ficou em 33%. Na edição de sábado, a Folha de São Paulo publicou uma outra parte da pesquisa sobre o Congresso. No fim de 2010, 49% dos entrevistados disseram acreditar que os parlamentares eleitos na época teriam desempenho ótimo ou bom. No fim de 2014, eram 40%. Na pesquisa realizada no mês passado, 56% disseram acreditar que os congressistas eleitos agora terão desempenho ótimo ou bom. Em 2010, 28% avaliavam que o Congresso teria um desempenho regular. Em 2014, 31%. E no fim do ano passado, 28%. 11% achavam que o Congresso seria ruim ou péssimo. Depois, 15%. E em dezembro, 8%. 11% não souberam responder. Depois, 14% e 8%. O Datafolha ouviu 2.077 pessoas em 130 municípios nos dias 18 e 19 de dezembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O Jornal da Globo é depois de Tela Quente. Boa noite para você. Boa noite, até amanhã.